E aí, meu querido? Fala, minha querida. Vamos continuar nesse troço aqui de biologia, né, cara? Só que agora eu vou entrar no tecido ósseo e eu vou falar de sistema esquelético um pouquinho também. De novo. Ah, Pedro, eu vi histologia do tecido ósseo e eu vi anatomia do sistema esquelético. Eu vi esqueleto apendicular, esqueleto axial. Filho, não vá se matar muito nesse troço, pelo amor de Deus. Bastante atenção, ok? Então vem aqui comigo. O osso, os ossos, na verdade, eles têm várias funções no corpo. Na verdade, eles são provenientes lá da mesoderme, é um tecido intermediário, um tecido embrionário, certo? E este osso, ele tem como função uma série de atividades. Muitas vezes as pessoas não dão devido valor aos ossos, cara. E ossos têm um valor tanto pericial quanto na análise histológica tremenda, extremamente útil nesse tipo de análise. Por exemplo, os ossos, eles têm função de sustentação no sentido básico de controlar a movimentação. Não sei se você se lembra, mas quando eu conversei com você a respeito de músculos, os músculos, eles se ligam a partir da região do tendão em regiões esqueléticas. Este tendão, quando se adere a região esquelética, ao promover a contração, é como se eu dissesse que os ossos eles estão promovendo aquela sustentação. Não é à toa que os ossos eles conseguem fazer-nos permanecer em pé. Existe um estudo, inclusive, muito interessante para a galera que estuda uma anatomia mais aprofundada, tal, que os ossos, em pessoas que ficam muito tempo no espaço, ele não acaba tendo uma função tanta de sustentação mais. Por quê? Não existe mais a gravidade incidindo sobre essa pessoa. Partindo desse pressuposto, sustentação quer dizer capacidade de você permanecer em pé. Capacidade de você não apenas permanecer em pé, mas também de sustentar movimentos por meio de uma região mais rígida e articulada. Ok? Proteção. Quer um exemplo de que ossos funcionam como agentes protetivos? Crânio, por exemplo. O crânio protege o sistema nervoso central, principalmente quando a gente trabalha do encéfalo. E a medula óssea não, a medula espinhal, ela é protegida pelas vértebras também, faz parte do sistema nervoso central, ok? Caixa torácica. Caixa torácica é outro exemplo de proteção, cara. Hematopoiese. Pedro, no que consiste a hematopoiese ou hematopoese ou síntese de sangue? Tudo isso ocorre por conta de um tipo de medula específica, que é a medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha é uma medula localizada em ossos, principalmente em ossos longos, tá? Ossos grandes, em que haverá síntese e produção de células quando a gente trabalha células sanguíneas e também células chamadas leucócitos, todos encontrados na região do sangue, tá? Então, no sistema cardiocirculatório, eu vou trabalhar melhor a estrutura do sangue com você. Mas aqui, o importante é trabalhar o conceito de hematopoiese. Nada mais é do que a síntese dos elementos do sangue, realizado pela medula óssea vermelha. Tranquilos. O osso também funciona como reserva de cálcio, mas eu vou além com você. Não unicamente de cálcio, mas também de fosfato, mas também de magnésio. Existem muito mais outras funções relacionadas ao esqueleto e também ao sistema ósseo. Tudo bem? Bom, aqui eu esquematizei para você nesse desenho lindo, cara. É um osso longo. Pega, por exemplo, o seu fêmur, que está localizado na coxa. Pega, por exemplo, o seu húmero, que é a região do braço aqui, né, que fica o bíceps, ok? Então, nesta região, nós temos um osso longo. Imagina que aqui está esquematizado um osso longo. Todos os ossos, eles podem ser divididos em duas grandes partes. A parte da cabeça e a parte do corpo ósseo. A parte da cabeça, ela recebe uma nomenclatura peculiar. Ela é chamada de epífise. Epífise. Enquanto a região do meio dos ossos são chamadas de diáfise. Ok? Portanto, o que esta divisão anatômica é importante na tua prova é no seguinte aspecto. É na diáfise que se encontra uma medula. Só que esta medula é a medula óssea amarela e não a vermelha. Enquanto aqui em cima, na epífise, nós temos a medula óssea vermelha propriamente dita. Inclusive, existe uma rede chamada rede trabecular nesta região. Pedro, que diabo é trabécula? É um conjunto de mini cavernas. É como se fosse uma região toda cavernosa,
com vários pontos de inserção. E entre dessa matriz cavernosa existe um conteúdo vermelho, um conteúdo medular. Esta é a medula óssea vermelha, ok? Se encontra na região de epífise de ossos longos, principalmente. E este osso, ele tem como característica também apresentar uma região central que, na verdade, mais ou menos divide a diáfise e a epífise. É uma região de discos endocondrais. Esses discos, chamado de disco epifisário, porque se localiza predominantemente na epífise, este disco epifisário, você vai ver a importância dele em relação ao crescimento de ossos longos, ok? Lembrando que os ossos, por incrível que pareça, já já você vai ver isso, eles são inervados e são vascularizados. Inervado no sentido, cara, quebrar um osso dói ou não dói? Dói demais. Por quê? Porque existe uma membrana aqui externa, que já já eu vou trabalhar com você, que envolve os ossos, chamada de periósteo. O periósteo é uma membrana intimamente ligada ao osso, que tem como função primordial nutrição deste osso. E, é claro, recepção de vasos e nervos. Portanto, o periósteo é uma membrana, obviamente fica na periferia dos ossos, que tem como função primordial essa questão de inervar e vascularizar esse osso aí, ok? Então vem comigo num esquema microscópico que eu tenho que quebrar um pouco mais com você essa estrutura do que a gente encontra em um osso longo, por exemplo. Então, se você for analisar, na prática, eu dei um zoom em uma superfície em que tudo isso aqui, ó, é esquematizado em um osso compacto, tá? Em um osso compacto. Pedro, o que é um osso compacto? É aquele osso mais rígido, não caracterizando a via trabecular, ok? Então vem aqui comigo. Este osso compacto, ele se divide em várias regiões, e a primeira delas, ela é apresentada por uma camada de células, e esta camada de células é de fundamental importância para você. O periósteo, ele é formado principalmente por células, cuidado, chamada de osteoblasto. Osteoblasto, ok? Pedro, o que vem a ser o osteoblasto? Tudo que é blasto, amigo, tudo que é blasto é jovem, ok? Osteoblasto nada mais são do que células alongadas localizadas na periferia dos ossos, cuja função é síntese de matriz óssea e fixação de cálcio. Síntese de matriz óssea e fixação de cálcio. Esta é a função do osteoblasto, que é uma célula especializada localizada na periferia, uma célula jovem óssea. Enquanto na periferia mais das regiões de concentração de células, existe uma segunda célula chamada osteoclasto. Osteoclasto. Este osteoclasto nada mais é do que uma célula enorme, multinucleada, que tem como função muito parecido uma função macrofágica. Sabe por quê? Porque ele secreta nessa matriz óssea H+, ou seja, ácido. Ele pega este ácido, secreta ácido nessa membrana que você tem aqui de tecido ósseo e automaticamente promove a liberação de cálcio para a corrente sanguínea. Jogar ácido, não sei se você já percebeu, mas toda a estrutura de cálcio que você deposita ácido, ela descalcifica, ela libera cálcio para o meio. E é o mesmo mecanismo. Enquanto o osteoblasto fixa cálcio, o osteoclasto libera cálcio na corrente sanguínea, ok? Este mecanismo fisiológico você tem que ter muito em mente. Essas duas células funcionam como uma atividade antagonista da outra. Imagine, nos idosos, por exemplo, nós vamos trabalhar a questão da tireoide. A tireoide produz um hormônio que é a calcitonina, já já vou conversar com você. Este hormônio, ele é responsável principalmente por agir aqui no fibroblasto, fazendo com que seja massificado e produzido matriz inorgânica e também matriz orgânica, tá? Principalmente matriz inorgânica formada por sais de cálcio, fosfato de cálcio, quando a gente trabalha cristais de hidroxiapatita e todos os outros tipos envolvendo cálcio, ok? Não fica se matando muito com essa nomenclatura aí não. Isso aqui não vai cair tão específico assim na tua prova. Então o osso, temos o osteoclasto que libera ácido no osso e este ácido liberado promove a descalcificação, enquanto o osteoblasto tem a função de síntese e armazenamento de matriz inorgânica. Tranquilo. Pedro, o que é essa coisa esquisita aqui do meio, então? Este daqui é o chamado osteócito.
osteócito. E o osteócito, ele tem como função a manutenção da matriz inorgânica. Ou seja, ele organiza essa estrutura e como o osso vai crescendo, esta célula, o fibroblasto, o osteoblasto que está aqui na periferia, ele fica no meio interno. Como esse osso cresce, ele vai migrando para a região mais interna e aí ele se diferencia em osteócito. Então o osteoblasto é um osso, uma célula óssea jovem, enquanto o osteócito é uma célula madura do osso, ok? Função, manutenção de matriz. Bem tranquilo. No osso compacto ainda é possível encontrar uma rede de canais. Lembra que eu falei? Os ossos, eles são sim inervados e também irrigados. Então me acompanha só para a gente dar uma olhada. Quando eu trabalho essa questão dos ossos, olha aqui, essa parte vermelhinha é um conjunto de vasos que estão irrigando esses ossos. Esses vasos, por microscopia, eles podem se apresentar longitudinalmente em relação aos ossos ou de forma transversal. Na porção longitudinal, quem descobriu deu uma nomenclatura muito própria. Ele chamou de canais de Havers. Então, o que são canais de Havers? São vasos sanguíneos que penetram o osso compacto de forma longitudinal. Enquanto os canais de Volkmann são canais que cortam, que transpassam transversalmente ossos compactos também, ok? Então, isso aqui é importante em quê, Pedro? Cara, perícia. Por quê? Esses canais, a disposição, a forma, o calibre desse canal, ele é bem típico de alguns tipos de pessoas. Portanto, quando se faz microscopia de um osso compacto, imagina que houve uma carbonização. Vem aqui comigo até aprender um pouquinho de medicina legal, cara. Carbonização. Você encontra um corpozinho lá no chão, e este corpozinho, ele vai ficar numa posição que a gente chama de posição de Boxer. Ele se contrai, ele reduz o teu volume quando ele é carbonizado. Portanto, uma pessoa de 1,70 m, quando ela é carbonizada, ela se torna aproximadamente de 1,40 m e os braços tendem a se contrair. E a esta nomenclatura dá-se o nome de posição de Boxer ou de boxeador, ok? Nesta posição, imagina, só sobrou o osso do cara, não tem mais nada ali naquela região. Aí o que você vai fazer? Faça uma microscopia, por exemplo, deste osso, corte em resina, cortes longitudinais, e aí você vai analisar a morfologia desse tipo de canal. Comparou com qualquer outra estrutura ou outra amostra que você tem, também é muito importante se analisar essa disposição desses canais. Além disso, a pergunta é, será que eu consigo utilizar osso como doador de amostra de DNA? Filho, tem célula em osso. É claro que é possível se utilizar osso também em DNA. Você extrai este núcleo dessa célulazinha aqui e começa a trabalhar de modo que extrai esse DNA e depois você vai amplificar pela reação de PCR. Isso é molecular, a gente não fala aqui muito com você. Então, saiba diferenciar muito bem osso trabecular de osso compacto. No osso compacto, esta é a organização que vocês vão ter. Agora, no trabecular, não. Trabecular é aquele osso que apresenta várias caverninhas. Então, ele apresenta uma constituição absolutamente irregular. Lembrando que, como exemplo básico, nós temos lá a região da epífise, local em que se localiza a medula óssea vermelha, ok? Quero falar com você também de remodelação óssea. Pedro, qual que é a importância da remodelação óssea? Os ossos, eles não são estruturas fixas, eles são absolutamente dinâmicos. Quer ver? Se você pegar um osso e quebrar, quando o médico ele reposiciona esses ossos e pede para que você não tenha muitas movimentações, acontece muito classicamente com a clavícula, ok? Famosa saboneteira da galera, que coisa feia falar assim, cara, mas é osso clavicular, ou a clavícula aqui. Este osso, quando ele é quebrado, ele geralmente é posicionado assim, ó, da seguinte forma. Você pega um osso e coloca ao lado do outro. E este osso, ele vai em tese se emendar posteriormente. Só que antes ele forma uma estrutura chamada de calo ósseo. Olha que coisa interessante. Quando um osso se quebra, imagina que este osso ele se quebrou, ó. Quando este osso se quebra, o que haverá a princípio? Primeiro, dor pra cacete, cara, vai doer esse troço. Depois, o que se faz? Este osso, ele vai começar, geralmente ele é posicionado na lateral. Um mais lateralmente localizado do que o outro. Então ele faz o quê? O médico vem, coloca eles mais laterais e aqui ele funciona como síntese de depósito de matriz, gerando uma estrutura chamada de calo ósseo. Este calo ósseo depois é reabsorvido e ele fica bonitinho novamente, ele fica lisinho de novo. E quem absorve, quem que retira esse calo ósseo? Quem que tira cálcio da matriz, pessoal?
Olha que coisa importante. O osteoclasto, ele faz o quê? Ele libera ácido, ele vai desformando esse calo ósseo aqui, desenhando este osso de maneira estrutural. Lembrando que isto vale também em relação a diversos ossos para controlar a concentração de cálcio. Porra, o cara tá com baixa concentração de cálcio, o que você faz? Dá uma sugada no osso do cara, lembrando que esses ossos, muitas vezes, eles apresentam pontos específicos de retirada de cálcio, ok? Principalmente falando de osso longo. Então é importantíssima essa atividade, esse tecido como um todo sendo os ossos, ok? Essa é a parte geral. Agora vem comigo entender como que funciona o crescimento de um osso. Cara, você nasce geralmente muito pequeno, né? Só que você, ao longo do tempo, você cresce, cresce, cresce e cresce. E você cresce tanto para cima quanto para os lados, é ou não é? Ainda mais depois dos 18, dos 21, depois que você começa a casar, aí é complicado, você cresce mais dos lados mesmo, aí você não tem mais nem altura. E velho, aí você reduz até a altura, fica até pior, né, cara? Complicado. Então esse crescimento de osso, ele pode ser um crescimento longitudinal ou ele pode ser um crescimento em tamanho. O que é importante citar em crescimento? Aqui, o tipo de crescimento de ossos longos, tipicamente representado pelo fêmur, pelo húmero, pela una, pelo rádio, ok? Rádio é osso, Pedro? Sim, a gente vai ver hoje, tá? Então, essa estrutura básica é um osso longo. Este osso longo, ele cresce, em tese, muito mais longitudinalmente do que em diâmetro. E este crescimento longitudinal, ele se dá por meio de uma estrutura chamada de disco epifisário. Este disco epifisário nada mais é do que o quê? Uma estrutura cartilaginosa. É uma estrutura formada por uma cartilagem específica e esta cartilagem forma um disco como se fosse um babalu. E aí o que acontece? Ela vai crescendo no sentido de internamente a ela deixar-se a deposição de cálcio. O que ela vai fazendo? Ela vai crescendo, ela começa pequenininha, ela vai crescendo, crescendo, crescendo e vai depositando cálcio no meio, até que ela some. Qual é a idade aproximadamente que o disco epifisário some, Pedro? Aproximadamente nos 21. Não é que ele some, ficam apenas resquícios deste disco epifisário. E aí a pessoa para de crescer. Então o crescimento longitudinal, ele ocorre por meio de ossificação endocondral, ok? Por meio de um disco epifisário localizado ali no osso. Então ele vai crescendo neste sentido. Enquanto em ossos compactos, chamados também de ossos do tipo tábua ou ossos do tipo díploe, este osso, por exemplo, é o crânio. Quer ver? Tá vendo essa parte escura? É a porção compacta do osso. No meio do crânio existe uma porção trabecular e depois volta a ser o quê? Volta a ser uma estrutura compacta novamente. E aí, neste tipo de estrutura, ocorrerá mais a ossificação intramembranosa, no sentido de haver uma membrana primitiva aqui, ó. E esta membrana ela vai crescendo para os lados. E ao crescer para os lados, ela vai depositando cálcio ao longo dessa tábua óssea, digamos assim. Portanto, ossos chatos geralmente sofrem muito mais ossificação intramembranosa, enquanto ossos longos, muito mais o tipo de ossificação endocondral. É assim que geralmente as pessoas crescem na prática, principalmente quando a gente pega a vida, que é um exemplo muito legal de crescimento de osso díploe, cara. A criança, quando ela nasce, existe a vulga que às vezes me dá um ódio, cara. Não é moleira aquela porcaria, filho. O nome daquilo é fontanela. Criança não tem moleira. Moleira tem o pessoal que não consegue ficar de pé. Isso aí tem moleira. Essa criança ela tem uma coisa chamada fontanela. O que vem a ser fontanela, Pedro? Os ossos, se você analisar os ossos do crânio, são ossos que eles não estão justapostos quando a criança nasce. O sistema nervoso central não está maduro. A criança recém-nascida ela não observa cores com contraste, cores com uma certa percepção visual, ela enxerga muita coisa embaçada, por isso que ela vai muito pelo tato e pelo cheiro, ok? Esta criança, ela não apresenta maturação do sistema nervoso central. Logo, se você perceber na região frontal ali, esta criança ela apresenta muitas meninges, que são estruturas de tecido conjuntivo que envolvem o crânio, por exemplo, que envolve o sistema nervoso central na prática, né? O crânio não. Ali o crânio ele fica por cima das meninges. Então nós temos uma meninge de tecido conjuntivo denso modelado, certo? Não modelado, na verdade. Este tecido de conjuntivo, ele forma uma placa mais enrijecida, uma membrana mais coriácea, mais rígida, que gera a famosa moleira. Só que ao longo do tempo, este
este osso ele vai se fechando até que em determinado momento ele forma aquilo que a gente chama de suturas cranianas. E as suturas cranianas são úteis para a identificação, por exemplo, forense, de qual é a idade que aquele recém-nascido morreu. Se ele morreu com 8 meses, se ele faleceu por 6 meses, se ele faleceu com 1 mês, a distância e a forma como isso se suturou ajuda bastante na percepção desse recém-nascido, principalmente proveniente de crescimento de ossificação intramembranosa aí, ok? Então vamos comigo falar um pouquinho agora da fisiologia, que trabalha tantos ossos que muitas vezes vem aparecendo nas provas, ok? Então tem 3, eu coloquei no seu material uma sequência, alguns tópicos, por exemplo, hormônios sexuais e outros hormônios, só que aqui eu quero frisar com você, principalmente esses 3, que são os principais hormônios relacionados ao sistema ósseo. Então vem aqui comigo, ó. Existe primeiro a calcitonina, o paratormônio e o hormônio do crescimento. Quando eu pego a calcitonina, ela é um hormônio produzido pela tireoide. A tireoide, eu não sei se você já percebeu, mas tem gente que fala assim: ah, eu tenho tireoide. Cara, geralmente você nasce com tireoide, todo mundo nasce com tireoide, você só não tem se você tirou, tá? Ai, Pedro, eu tô com tireoide. Claro que você tem, né, filho? Você nasceu com esse troço. Então a tireoide nada mais é do que uma glândula. E esta glândula enorme, ela se posiciona numa região estratégica quando a gente pega, principalmente na região do pescoço. E esta tireoide, ela produz, por exemplo, calcitonina. Assim como a paratireoide, que é uma glândula periférica paralela à tireoide, produz o paratormônio. E, por fim, o hormônio do crescimento. Vamos entender como é que funciona? Aqui o hormônio de crescimento é produzido pela hipófise, tá? Lá por uma outra porção que depois em nervoso eu converso com você. A calcitonina, ela age principalmente em células chamadas osteoblasto. Ou seja, ela trabalha na questão da estruturação e fixação de matriz inorgânica, principalmente cálcio e outros sais e cristais aí, ok? Enquanto o paratormônio, ele trabalha prioritariamente e predominantemente sobre a atividade de osteoclasto. Então a prova ela vai tentar fazer link em relação a isso. Primeiro, o que ela fala? O osteoblasto, ele armazena, por exemplo, matriz de cálcio, ele armazena matriz de alguns sais, ou seja, ele vai fixando, ele trabalha a fixação dessas substâncias. Enquanto o osteoclasto, na verdade, ele trabalha com a liberação de ácido. Portanto, ele trabalha com o aumento da concentração do cálcio na corrente sanguínea. Ok? Portanto, qual que é mais útil na sua vida? Gente, os dois são muito úteis. Se você está com sangramento, o cálcio ele funciona como agente anticoagulante. Ele é um cofator enzimático que ele vai atuar ali promovendo o quê? O auxílio da coagulação sanguínea, ok? Bastante interação também tem o cálcio lá na contração muscular, não sei se você se lembra, mas o cálcio ele também é super útil na contração da musculatura, ligando-se ele a uma proteína, como que é o nome dela? Como que é? Troponina, ok? Em última análise, o hormônio do crescimento. Cara, o hormônio do crescimento é um puta de um hormônio, ok? Este hormônio, ele age em diversos sítios, ele age sobre os ossos, especificamente também dizendo, em relação ao crescimento. Então, função do hormônio do crescimento. Ele age sobre os ossos promovendo o crescimento ósseo, mas ele também age em outros tecidos. Por exemplo, na musculatura. Não tem muita gente que, por exemplo, o cara da academia, o cara não tá tomando GH, essa porcaria, cara. O que faz? Aumento da musculatura estriada esquelética, ok? Então o hormônio do crescimento ele funciona como um todo. É o famoso GH. Ele age nos ósseos, produzindo principalmente o crescimento ósseo, tá? Ele promove principalmente o crescimento desses ossos, ok? Nesse ponto, a parte fisiológica eu termino com você, só que eu quero fazer uma ressalva. É muito comum a prova trazer algumas doenças associadas à falta ou ao aumento da concentração de cálcio. Primeiro, muita concentração de cálcio na dieta acaba gerando algumas complicações. Por exemplo, a presença de cálculos renais, certo? Ou chamado de nefrolitíase, ok? Presença de cálculo renal é muito comum em pessoas que tomam, por exemplo, muito leite ou qualquer outro derivado que apresente uma alta concentração de cálcio. Ao saturar o seu sangue, a tendência é que o produto a mais se deposite em tecidos. E como o rim é um tecido que filtra muito, é comum que se haja entupimento por meio de pedrinhas pequenas. E aí ela começa a sofrer uma reação de nucleação e crescimento. E ela começa a crescer até virar um cálculo. E aí ela dá essa complicação.
Em contrapartida, a redução de cálcio na dieta gera o quê? Uma doença chamada osteoporose. A osteoporose, ela é muito mais comum em mulheres. Por que ela é muito mais comum? Porque, primeiro, a testosterona, ela é um dos hormônios que auxilia muito em crescimento, ou seja, a testosterona ela estimula muito a questão tanto de fixação de matriz de cálcio em sangue, inclusive facilitando o cálcio a ser aderido na própria matriz, ou até mesmo o crescimento de ossos, ok? Nesta situação, a testosterona ela é muito mais, nesse sentido, preventiva do que a progesterona e a questão do estrogênio ou estrógeno na mulherada aí. Portanto, a osteoporose é a deficiência de cálcio nos ossos, podendo muitas vezes gerar algumas quedas com fraturas e com quebras de osso aí, certo? Dessa forma, eu quero trabalhar agora com você, vem aqui comigo para o seu material, para a gente trabalhar um pouquinho do sistema esquelético como um todo. Principais ossos presentes no corpo, porque isto sim é um dos pontos que pode vir a cair na tua prova. Então, ó, se você dá uma olhadinha no seu material, eu coloquei dois tipos de esqueletos em posições. Então nós temos a posição anterior e a posição posterior. Lembra, filho, a posição anatômica sempre é aquela mão em que você está com a face voltada para frente e as mãos espalmadas. Portanto, nós temos a face anterior e a face das costas é chamada de face posterior, ok? Então aí você tem um esqueleto bonitinho. Olha o que ele trabalha. Primeiro, quantos ossos nós temos no nosso corpo, Pedro? Um adulto, ele já apresenta 206 ossos na sua constituição. Pedro, a gente vai ver todos, filho? É óbvio que não dá pra ver todos, ok? Então, primeiro, eu começo com um osso que envolve tua cabeça, filho. Sua cabeça é envolvida por um osso chamado crânio. Só que o crânio, ele não é unicamente um osso compacto único. Ele possui várias regiões. Por exemplo, depois do crânio, nós temos duas maxilas. Tanto que se você passar a língua no palato, ou seja, no céu da boca, famoso céu da boca, no palato, existe uma fissura no meio que divide os dois. Esta fissura ela é formada pela união de duas maxilas. Então nós temos dois maxilares e uma mandíbula. Cara, o que eu vejo de gente falando, eu machuquei a maxilar. Não, filho, você machucou a mandíbula. A mandíbula é esse osso aqui, ó. Enquanto as maxilas, você tem duas, certo? Uma de cada lado. Elas se unem ao término da vida embrionária, formando uma estrutura única, ok? Então, bastante atenção nesse ponto. Depois, descendo, nós temos a parte das vértebras. Nós temos quatro grandes conjuntos de vértebras. Vértebras cervicais, certo? Que nós temos a atlas e a axis, que são as duas primeiras vértebras. Depois nós temos as vértebras torácicas, temos as vértebras lombares e, por fim, as vértebras sacrais. Lembrando que o osso sacro é um osso em que há fusão de vértebras. São 5 vértebras fundidas mais o cóccix ali, tá? Ligada a essa região do osso sacro. Posteriormente, nós temos a região da clavícula, certo? A clavícula, ela se liga num osso ali atrás. Atrás ali que são dois ossos chamados de escápula. Esta escápula, ela liga a clavícula formando a região do ombro ali, ok? Depois, nós temos a presença deste osso longo, que é o famoso húmero, e no antebraço nós apresentamos dois ossos nessa região. Primeiro, nós temos o rádio e depois nós temos a ulna. Pedro, qual que é a ulna e o rádio? De qual lado do braço? Lembra, para você saber qual que é o rádio, você vai ligar a antena dele. Olha a antena do rádio aqui, ó. O rádio é desta porção aqui, enquanto a ulna é desta outra porção aqui, ok? Depois nós temos os ossos da região do punho, certo? Chamado, nesse caso, toma bastante cuidado, tá? Quando a gente trabalha com ossos da região do carpo, isso aqui cai bastante, às vezes, confundindo com tarso. Então, carpo é mão, tarso é pé, certo? Depois nós temos as falanges, certo? Bonitinho, que são os dedos, ok? Formando a estrutura da tua mão. Beleza, já falamos de membros superiores. Descendo, nós temos as costelas, certo? Acompanhada das vértebras lombares e sacrais, igual eu falei pra você, e tudo isso se junta num osso, a famosa bacia. Só que a partir de hoje, filho, você não vai mais falar bacia, você fala que você tem ossos da pelve. Lembrando que os ossos da pelve têm importância forense no sentido de diferenciar homem e mulher, ok? Os ossos da pelve, eles são importantíssimos nesse sentido. E eles se dividem em 3 grandes ossos. Se você olhar no seu material, nós temos, primeiro, o ilho, ok? Deixa eu esquematizar isso aqui só para você entender um pouco melhor do que eu estou falando, ó. Quando a gente trabalha essa questão dos ossos, vem aqui comigo, ó. O osso da pelve, ele apresenta um osso mais
arqueado. Este osso ele é chamado de ilho. Aqui na região posterior, lá na parte mais próximo ao popô, a bundinha, cara, você tem o quê? Você tem principalmente o isquio. E depois na região da frente se torna um osso chamado de pubis. Então você tem o ilho, o isquio e o pubis. Este conjunto de 3 ossos formam os ossos da pelve, ok? Então pelve, ela tem importância sim neste sentido. Só para você ter ideia, análise forense de medicina legal, em mulheres existe uma abertura, que é a abertura superior desse osso em que passa, por exemplo, a cabeça do neném, quando ele está nascendo. Esta abertura em mulheres, ela é muito mais diametral, ela é muito mais aumentado o diâmetro dessa abertura, enquanto em homens, ela fica mais ou menos no formato de um coração, ok? Então essa é a diferença básica entre essa abertura entre homens e mulheres. Lembra? Os homens, eles apresentam uma cintura mais prensada, portanto mais apertadinha do que as mulheres que apresentam uma cintura mais larga, ok? Depois, nós temos um osso chamado de fêmur, que se liga ali na região da pelve. Abaixo do fêmur, lembra, você tem a tíbia e a fíbula, ok? Lembrando que existe um ossinho do joelho que é a patela, ok? Tranquilo até aqui. Depois você vai para os ossos do carpo, metacarpo e ossos do carpo. Depois você tem outras estruturas ali, as falanges do carpo ali, tudo bonitinho. Com isso a gente fecha a visão geral do sistema ósseo, igual eu quis trazer aqui para você dar uma olhadinha. Então agora vamos resolver algumas questões acerca desse assunto. Primeira questão. O esquema representa um fragmento da epífise do tecido ósseo humano. Em relação ao tecido, todas as estruturas estão presentes, exceto, olha lá, deu uma figurinha para você analisar. Exceto o sistema de Havers com canal de osteócito e os osteócitos, osso esponjoso onde se localiza a medula óssea vermelha, osso compacto formado por uma inorgânica e uma parte orgânica, e depois o pericôndrio, tecido conjuntivo que reveste o osso. Quando eu trabalho com pericôndrio, eu quero que você tome bastante cuidado, porque ele também é chamado de periósteo, tá? Cuidado com essa estrutura pericôndrio aí. Vamos lá. Quando você pega esse desenho, o que você consegue ver nesse desenho? Primeiro, esta união em que nós temos um vaso sanguíneo circundado por células, o nome disso é osteônio. Bastante atenção, ok? Então você tem um vaso sanguíneo circulado por vários osteócitos nesta região sendo distribuídos. Esta nomenclatura é dada de osteônio. Aqui ele trouxe lá em cima um osteônio e um vaso sanguíneo passando. Portanto, nesta situação, dá para ver sistema de Havers, Pedro, nessa situação? Cuidado, porque o sistema de Havers, o que ele vem a ser? O sistema de Havers e o de Volkmann. O sistema de Havers é um sistema de um vaso sanguíneo longo, enquanto o de Volkmann são aqueles canais transversais. E aí ele está pedindo aqui na questão, especificamente, qual das estruturas estão presentes, exceto. E aí ele traz, aqui dá para ver um osso compacto? Dá, você percebe um osso compacto ali. Você consegue ver um osso esponjoso? Eu consigo ver também. Existe a relação de um osteônio ali? Também a gente consegue ver. E aí vamos então para as assertivas. Letra A, o sistema de Havers com o canal e os osteócitos. Amigo, sistema de Havers você consegue ver na figura? Consegue. O sistema de Havers está ali presente, é aquele vasinho. Canal você consegue ver? Sim. Você está vendo osteócito na figura? Não dá para ver, cara. O osteócito não dá para você ver porque é uma célula microscópica. Não dá para ver nessa organização. Portanto, neste caso, só pode ser o gabarito letra A. Vamos ver as outras questões, as outras assertivas. Dá para ver osso esponjoso? Dá. Perceba que na porção mais externa existem umas caverninhas ali. Aquilo é osso esponjoso, filho. Onde se localiza a medula óssea vermelha. Correto. C. Osso compacto formado por inorgânica e uma parte orgânica. Tranquilo, a gente já falou da parte orgânica e inorgânica dos ossos. E o pericôndrio, o tecido conjuntivo que reveste os ossos, que também pode ser chamado de periósteo, tá? Bastante atenção. Pericôndrio, na verdade, ele não é o periósteo, não. O periósteo é uma membrana que envolve o osso. Só que muitas vezes, este osso ele fica em regiões de articulação. E sobre este osso na região de articulação, nós temos a presença de um tecido conjuntivo, que neste caso é uma cartilagem. Por isso que é tecido pericondrial, ok? Por exemplo, no joelho, na cabeça ali do joelho, você tem uma estrutura de cartilagem, ok? Próxima questão. O osso, apesar da aparente dureza, é considerado um tecido plástico em vista do constante renovação de sua matriz. Utilizando-se dessa propriedade, ortodontistas corrigem as posições dos dentes, ortopedistas orientam a consolidação de fraturas e fisioterapeutas corrigem defeitos ósseos decorrentes de posturas inadequadas.
A matriz dos ossos tem uma parte orgânica proteica, constituída principalmente de colágeno, e uma parte inorgânica, constituída por cristais de fosfato de cálcio, na forma de hidroxiapatita. Lembra que eu falei para você? Com base no texto e nos conhecimentos do tecido ósseo, é correto afirmar. Letra A. A matriz óssea tem um caráter de plasticidade em razão da presença da grande quantidade de água associada aos cristais de hidroxiapatita. Filho, errado. Não é um tecido rico em água, coisa nenhuma. Não tem nem muita matriz extracelular com água em ossos. Falso a primeira. B. A plasticidade do tecido ósseo é resultante da capacidade de reabsorção e de síntese de nova matriz pelas células ósseas. Amigo, reabsorção, osteoblasto, degradação. Nós temos o quê? Osteoclasto. Portanto, letra B como sendo o nosso gabarito. Vamos ver o erro das outras. O tecido ósseo é considerado plástico em decorrência da consistência gelatinosa do colágeno? Cara, o osso por acaso ele é mole? Não, né, filho? Errado a letra C. Letra D. A plasticidade do tecido ósseo, por decorrer da substituição do colágeno, aumenta progressivamente ao longo da vida. Cara, você já imaginou você ia virar um elástico quando você fosse idoso? Completamente errado. Letra E. A matriz óssea, inclusive você até trava, né, cara? Quando você é idoso, você dá umas travadas, não dá? Não aumenta a elasticidade coisa nenhuma. Letra E. A matriz óssea é denominada plástica porque os ossos são vestígios mais duradouros que permanecem após a morte do indivíduo. Ele não fez correlação plástica. Gente, se o osso ele permanece até depois, é porque ele tem dificuldade de ser digerido, ok? Portanto, a letra E não. Nesse caso, nosso gabarito é a B. Próxima. Comparando o tecido ósseo esponjoso ou reticulado com o tecido ósseo compacto ou denso no homem, é correto afirmar que o tecido ósseo esponjoso, letra A, esponjoso, hein? Apresenta tipo diferente de célula. Não, as células elas apresentam a mesma constituição, tanto em um quanto o outro tem osteócito e osteoblasto, tá? Letra B. Apresenta substância intercelular diferente. Amigo, qual que é a substância intercelular no caso dos osteócitos ali no meio? É a matriz de hidroxiapatita de fosfato de cálcio. Pergunta é, lá na epífise tem cristais também microscópicos? Claro que tem. Todo o osso é constituído por cálcio. Então, letra B também errada. Letra C. Ocorre juntamente com o tecido denso em muitos ossos. Aqui, lembra que eu falei, por que tecido denso em muitos ossos, amigo? Não sei se você se lembra, mas o tendão, ele se liga no osso exatamente nessa porção. Nesta região, os tendões, eles podem, por ser um tecido denso, se anelar, se acoplar aos ossos, formando parte daquele revestimento periósteo. Portanto, tem que ser esse o nosso gabarito. Mas vamos dar uma olhada nos outros para analisar o erro. Apresenta canais perfurantes. Amigo, é só o canal de Volkmann. Aqui está apresentado com W, tá? Mas ele também pode ser escrito com V, ok? Esse canal de Volkmann não são canais presentes na matriz trabecular, ok? Não é apresentado na matriz trabecular, portanto errado. Apresenta canais de Havers? Também não. Essa organização em Havers e Volkmann é exclusiva da região compacta dos ossos. Portanto, nesse caso, o nosso gabarito é a letra C aí, ok? Bom, espero que você tenha gostado dessa parte de ossos. É uma parte bem prática. Recomendo sim que você dê uma olhadinha em outras partes de ossos, só que não precisa aprofundar a parte de anatomia não. Dá uma olhada mais geral e depois vai esquematizar o seu estudo de uma forma mais rápida para você pegar isso de uma maneira mais fácil também, ok? Força no estudo!